Essa é a história do rabino Kurt Schneider. É um homem que conta um sonho onde tudo mudou. Ele era judeu e então, após isso, se transformou em um cristão. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e lá no meu canal do Telegram. Eu vou deixar os links todos aí embaixo na descrição deste vídeo. Você também pode me seguir lá no segundo canal, é o Bíblia Falada Mari Garcia. E você vai poder acompanhar a Bíblia junto comigo. Então, eu te convido hoje para fazer parte deste time, desta equipe e juntos nós estarmos levando à frente o reino de Deus para todo aquele que deseja ouvir a palavra do Senhor. Vamos comigo? Olá, Shalom. Meu nome é Rabino Kurt Schneider. Sou um judeu crente em Jesus. Queria compartilhar com vocês como cheguei à fé, como judeu, em Jesus como o Messias. Quando criança, eu vivi em um ambiente que não tinha nenhuma noção de quem era Jesus. Na verdade, Jesus nunca passou pela minha cabeça. Eu não estou exagerando, Jesus estava tão longe no meu mundo. Acho que nunca pensei nele por um segundo na minha vida. Quando eu tinha cerca de 19 anos, lembro-me de estar sentado à mesa com alguns parceiros de negócio e alguém mencionou o nome de Jesus. Eu simplesmente pensei que era tão estranho, tão bizarro. Mas o que aconteceu foi que passei por um momento difícil na minha vida quando tinha 18 anos. Deixe-me dar um passo para trás por um segundo só para preparar um cenário um pouco mais adiante. Eu fiz o meu bar mitzvah em uma sinagoga conservadora em Cleveland, Ohio. Cresci em um ambiente muito judaico. Todos os meus amigos eram judeus quando criança. Eu só tenho um amigo na minha vida adulta que não era judeu. Usava uma grande cruz no pescoço, mas não porque era cristão, ele era italiano. Um cara durão lá da escola. Eu odeio dizer isso, mas eu costumava seguir o cara por aí só para vê-lo bater nas pessoas. Então, tudo que eu estou dizendo é que não tive nenhum testemunho cristão na minha vida. Ninguém nunca me falou sobre Jesus. Nunca tinha lido o Novo Testamento. Ninguém jamais havia testemunhado isso para mim na vida. Mais uma vez, indo em frente aos 18 anos, passei por um período difícil. Eu lutava no ensino médio. Eu era um atleta muito sério. Treinei o ano todo. Era tudo que eu pensava. Eu era tão disciplinado. Eu vivi isso, comi isso, bebi isso, dormi aquilo. As pessoas da minha escola me conheciam como Kurt Schneider, o lutador. Eu usava um medalhão de lutador no pescoço. E eu tinha em regime todos os exercícios que eu faria no dia e no treinamento. Lembro-me de quando estava na 11ª série, eu pisei no tatame de luta livre. Para o primeiro treino, eu tinha perdido 22 libras antes do primeiro dia do treino, porque eu estava fazendo uma dieta bem séria antes da temporada começar. Então, eu estava consumindo por esse esporte. Então, olhando para trás, acho que a razão de eu ter ficado tão focado no esporte. Ele me deu identidade, permitiu sentir-me bem comigo. Eu era um bom lutador. Outra coisa, olhando para trás, percebo o que aconteceu comigo. Me fez sentir controle, porque conforme eu fui envelhecendo na vida, percebi que o mundo era grande e perigoso. Quando somos jovens, nos sentimos bem seguros e protegidos em nossos lares, se viermos de uma família amorosa. Quanto mais velhos ficamos, começamos a perceber que as coisas são perigosas no mundo. Comecei, por exemplo, lendo jornais dos jovens adolescentes da minha idade morrendo em acidentes de carro. Isso me assustou. Eu tinha medo da morte. Essa é a maior incógnita. E quando você não sabe o que vai acontecer, você tem medo disso? Então eu tinha muito medo de morrer. Para mim, não era como se eu pensasse nisso o tempo todo, mas era algo profundo esse medo da morte. Então, quando eu tinha 15 anos, fui com meus amigos ver o filme O Exorcista. Aquele filme me abalou tanto e eu fiquei perturbado e muito medo depois do filme. Nunca me ensinaram sobre um demônio pessoal no judaísmo, indo à sinagoga. Eles nunca falaram sobre demônios, mas percebi
que eles não poderiam fazer um filme como O Exorcista a menos que o mal realmente existisse. Porque você não tem habilidade para projetar algo tão incrível, um mal tão hediondo, se este mal não esteve lá fora no universo. E quando eu vi aquele filme, aquela garotinha sendo possuída pelo diabo, não quero assustar ninguém aqui, mas era isso mesmo, supostamente um filme baseado em uma história real, de uma garota que era possuída por um demônio. Mais uma vez, eu nunca tinha ouvido falar sobre possessão de demônios, então quando vi aquilo parecia que isso não poderia acontecer. Esse filme não poderia ter sido criado a menos que houvesse aquilo ali, e aquilo realmente existisse. Então, após ver o filme, eu comecei a pensar como que como que poderia existir aquele mesmo poder maligno e por que ele não tomaria posse de mim também. Então eu comecei a ficar apavorado. Na verdade, logo após ver o filme, imediatamente eu fui para a cama todas as noites aterrorizados, tipo por um mês. Eu ficava deitada esperando meus pais dormirem. E quando eu soubesse que eles estavam dormindo, eu rastejava para fora do quarto e deitava-se no chão ao lado da cama, porque eu tinha muito medo de dormir sozinho. Então, algumas coisas estavam acontecendo na vida conforme fui ficando velho e coisas que eu não sabia como resolver. E então, como eu disse, a luta livre realmente me fez sentir seguro no controle, num ambiente onde estava firmado. Quando nos 18 anos eu vi o mundo cair abaixo aos meus pés. Não conseguia mais fugir do medo e essa identidade que eu havia construído para mim por 7 anos lutando não se sustentava mais, porque eu percebi que quando eu saía do tatame depois de lutar, eu estava sozinho. Eu estava sozinho naquele mundo e então eu era o filho mais velho, saindo de casa pela primeira vez. E eu teria que lidar com o mundo. Todos lutavam com um peso de 119 libras, que era a minha categoria. Eu estava lidando com aquele mundo da luta livre. Mas definitivamente não significava mais nada para mim. Então fui para a faculdade em Tampa e ganhei uma bolsa de estudos por causa da luta livre. Mas eles acabaram abandonando o programa. Mas mesmo que eu tivesse continuado como lutador ali, eu não enxergava mais segurança nesse caminho. E então, neste tempo da faculdade lá em Tampa, eu dormia o máximo possível para amenizar a minha dor. Eu literalmente não sabia o que fazer. Eu estava perdido. Eu tinha perdido a minha identidade, aquele senso de controle que eu sentia quando estava lutando. Então eu tinha mais medo. Eu me sentia tão pequeno. Eu simplesmente não sabia qual eram as respostas. Pensei que talvez eu pudesse me tornar médico e talvez isso me ajudasse a me sentir melhor. Mas no fundo eu sabia que não havia nenhuma aptidão para que eu fosse médico. Eu era um aluno mediano do ensino médio. E pensei em me tornar um advogado e disseram, bem, talvez. Mas no fundo, na minha mente, mesmo aos 18 anos, de alguma forma eu percebia que se eu me tornasse um advogado, talvez eu pudesse me sentir um pouco melhor. Mas eu não permaneci, então eu larguei a faculdade na década de 70 e as discotecas eram populares, as pessoas estavam fazendo fila no quarteirão para entrar nas discotecas. Foi onde fui criado. Eu pensei, se eu encontrar a cidade certa, que ainda não tem uma discoteca, vai ser uma mina de ouro. Então, meu plano era conseguir investidores, pessoas que a minha família conhecia, para abrir uma discoteca. Então, eu passei a vender enciclopédias para juntar dinheiro para abrir a minha discoteca. Mas eu percebi que eu não teria como abrir uma discoteca tão cedo. Então, eu acabei entrando em uma empresa e fui promovido a gerente de vendas desta empresa de enciclopédias. E eu tinha uma equipe que eu treinava, ganhando comissão das pessoas que eu estou treinando. Enquanto eles vendem as enciclopédias, eu fui em uma reunião de gerentes. Então, um desses gerentes comprou um livro para mim chamado Autobiografia de um Guru da Índia, chamado Paramahansa Yogananda. Na verdade, é um guru que trouxe
yoga para o mundo ocidental. E ele disse: este guru pode derrubar tigres com as próprias mãos e levitar do chão. Eu sempre tive uma mentalidade meio mística, acho que os judeus são atraídos pelo sobrenatural, eu sempre acreditei em Deus, então eu comprei aquele livro. Foi o primeiro livro que comprei com meu próprio dinheiro. Enquanto lia este livro, olhava as fotos deste guru supostamente levitando no chão. Eu pensava: Deus, se isso for real, se esse cara realmente consegue levitar do chão, eu encontrei meu novo lugar. Este é o meu novo objetivo. O que quer que eu precise fazer, eu vou fazer para conseguir levitar do chão. Eu imaginei na minha mente como me sentiria bem levitando e pensei: essa é uma realidade mais elevada do que ganhar dinheiro. Então eu devorava aquele livro. Eu montei um pequeno templo da nova era no meu quarto. Ele estava falando sobre meditar e procurando o seu terceiro olho. Então estou sentado no meu pequeno templo de nova era no meu quarto, tentando me concentrar no meu terceiro olho. Enquanto isso, por algum motivo, estou ficando cada vez com mais medo. E uma noite eu fui dormir no meu quarto. E ainda estava morando em Cleveland, Ohio, e com meus pais. E era uma noite quente em agosto em 1978. Eu me lembro de ir para a cama esta noite e sentir uma incrível dor de cabeça. E eu fui dormir. Eu quero que você saiba que eu nunca usei LSD na minha vida. Ninguém nunca tinha me testemunhado. Eu nunca tinha lido o Novo Testamento. Tudo que aconteceu na minha vida é o que eu estava perdido e lutando e procurando respostas e pensando de alguma forma se eu pudesse levitar do chão como estes gurus orientais. Talvez eu tivesse encontrado a resposta que estava procurando. Então fui dormir naquela noite, em agosto de 1978, novamente. No meio da noite, acordei do meu sono para poder perceber que eu não estava dormindo realmente. Meus olhos estavam fechados, mas eu estava em um estado de consciência elevado. De certa forma, eu estava sobrenaturalmente ciente de que algo estava acontecendo. Eu estava em um estado de consciência elevado. Então, instantaneamente, nesse estado em cores, eu tive uma visão noturna e Jesus apareceu na cruz. Como americana, eu sabia o suficiente que a pessoa na cruz era Jesus. Quero dizer, eu já tinha visto isso em alguma igreja católica. E ele aparece na cruz novamente, colorido. Eu pude ver o terreno onde a cruz estava cravada e tinha gente lá, longe, olhando para ele enquanto ele estava na cruz. Interessante para mim, porque mais tarde, algum tempo depois dessa experiência, alguns anos depois, quando eu estava lendo o Novo Testamento, li que quando Jesus estava sendo crucificado, havia pessoas observando de longe. Então eu realmente acredito que fui transportado de volta no tempo. 2000 anos para testemunhar o local da crucificação. Mais uma vez, estou deitado na cama, em estado sobrenatural de consciência. De repente, tenho uma visão da noite, uma visão de Jesus me aparecendo em cores e eu consigo ver o chão. E eu posso ver essa cruz cravada no chão e pessoas à distância. E então um raio de luz vermelho veio direto do céu. Um raio de luz com essa espessura desce radiante de cima do azul vindo do céu. Bem na cabeça de Jesus. A visão não durou mais do que alguns segundos, mas num instante eu soube o que havia acontecido comigo. Não havia como pensar nisso. Eu percebi sem sombra de dúvida que Deus tinha acabado de se revelar a mim e me mostrou que Jesus era o caminho para ele. Eu não sabia nada sobre o que isso significava, nada sobre pecado, doutrina. Eu era analfabeto em relação à Bíblia, quando se tratava do Novo Testamento. E eu sabia pelo simbolismo. Deus tinha acabado de se revelar a mim. Aquele raio de luz desceu sobre Jesus. Eu sabia que Jesus era o caminho para ele. Olhei para o meu rádio relógio. Eram 13h30 da manhã. Saí da cama, fui ao banheiro e voltei para a cama. Eu estava animado porque a esperança tinha chegado ao meu coração daquele jeito. Assim eu tive uma visão e a esperança entrou em mim. Lembro-me de que estava muito perdido e com medo. E não sabia quem eu era. Não sabia mais o objetivo da vida. Mas quando essa visão aconteceu, era como se todas as questões fossem resolvidas por Deus. Eu não estou dizendo que tudo foi resolvido completamente, mas foi como se de repente eu estivesse confiante que Deus me amava e tinha um propósito para mim.
Independente do que eu estivesse lidando, eu ia superar isso. Então voltei para a cama, acordei e na manhã seguinte comecei a contar isso para minha casa, minha família. Ninguém reagiu muito no início e eu não tinha ideia do que estava acontecendo, porque na minha casa judaica nós simplesmente nunca falamos sobre Jesus. Quer dizer, não havia razão para mencionar o nome dele. Então eu estava ciente da extrema animosidade em relação a ele, porque ele nunca foi criado. Então eu estava animado para contar para todos. Ninguém disse uma palavra. E eu conhecia muita gente no ensino médio. Os meus amigos próximos também eram judeus. E eu estou contando para todos a respeito dessa experiência. Finalmente alguém me diz, alguns dias depois, você precisa pegar um Novo Testamento. Fui à loja, comprei um Novo Testamento e comecei a devorá-lo. E percebi que o ensino do Novo Testamento era bem diferente daquele livro da Nova Era que eu estava lendo, da autobiografia de um Yogi. Então joguei fora aquele livro da Nova Era e continuei com Yeshua, com Jesus. Isso já faz 40 anos. O Senhor fez coisas incríveis na minha vida e as coisas que estavam me destruindo, Ele tirou de mim. Não que eu não tenha que lutar todos os dias para continuar ganhando liberdade e vitória, mas sou uma pessoa totalmente mudada, com santidade mental e paz. Uma linda esposa com quem estou casado há 40 anos e um ministério próspero. Eu fui abençoado em todos os sentidos e tudo porque eu sigo a Jesus. E antes que eu deixe você ir, quero compartilhar uma experiência impactante que tive há cerca de 3 anos, depois dessa inicial, que eu chamaria de experiência da salvação. Quando eu entendi sobre Jesus, o Messias judeu, eu já estava há 3 anos seguindo, e um dia eu decidi passar o dia todo buscando a Deus. Eu estava sentado numa cadeira, buscando ao Senhor, ouvindo uma música cristã, orando e lendo as Escrituras. Eu não esperava que nada acontecesse, além do fato de eu estar faminto por Deus. Eu, sentado na cadeira, de repente o Espírito Santo de Deus apareceu em cima da minha cabeça, como lá no livro de Atos. E eu vi com meus próprios olhos. Não foi com olhos naturais, foi com olhos espirituais. Eu vi claramente o quanto os meus olhos podiam ver. A maneira como o Espírito Santo apareceu na minha cabeça. Era um espírito de vida. Estava em movimento. Eu não pude evitar aquela experiência. E não dava para impedir. De repente, bum, Deus estava lá, girando em cima da minha cabeça, com todas as cores do arco-íris. Era a vida espiritual. Então ele veio perto da minha cabeça. E mais uma vez quero enfatizar, não dava para evitar aquela experiência, eu não poderia ter impedido que acontecesse. Era só o soberano. Ele veio pela minha cabeça, entrou na minha alma, no meu homem interior. De alguma forma eu sabia que havia algo dentro de mim diferente, porque eu senti ele passar por mim, pela minha cabeça e preencher, tomar conta do meu homem interior. Então ouvi audivelmente sua voz e ele me disse, eu sou um servo. E isso marcou totalmente minha vida, porque foi um encontro sobrenatural que eu tinha quando estava bem acordado. A razão pela qual eu queria compartilhar isso com você é que essa experiência aconteceu comigo quando eu estava passando por o que eu chamei de uma temporada de arrependimento. Muitas vezes as pessoas ouvem essa palavra e pensam que é algo antiquado, mas isso significa simplesmente que deixamos de seguir o nosso próprio caminho para seguir a Deus. Em vez disso, por meio do seu Filho Jesus. Então eu estava passando por um período de arrependimento na vida. Tinha me livrado das revistas femininas, parei de fumar cigarro, eu estava realmente limpando a minha casa, eu poderia seguir a Cristo. E era realmente interessante para mim. Ele veio até mim e sobre a minha cabeça, enquanto eu passava por este período. As primeiras palavras de Jesus foram, arrependei-vos pelo reino de Deus, que está à porta. Então eu só quero encorajá-lo, cada um de vocês. Se você está ouvindo esse testemunho em seu coração, volte-se para Jesus da melhor maneira possível. Ele vai se revelar a você. E você também terá uma vida sobrenatural, extraordinária, caminhando com um Deus sobrenatural que te criou e que te ama. E ele finaliza por aqui. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.